Seja bem-vindo a mais um programa Uniarp em Ação. As parcerias da nossa universidade com os mais diversos setores trazem diariamente ótimos resultados. Esse é o tema da palavra do presidente da Uniarp, Gilberto Celei. Nós firmamos, acabamos de assinar com a SIDASC e estamos montando dentro da SIDASC um laboratório moderno para fazer exames de anemia equinas e principalmente brucelose e tuberculose em animais de grande porte. O nosso profissional, um veterinário, já foi selecionado e ele já fez cursos nessa área. Nós estamos então fazendo a reforma do ambiente na SIDASC e comprando os equipamentos. Então, nos próximos meses, a Uniarp estará junto com a SIDASC credenciada a fazer todos esses exames na nossa região. Também nós estamos com um convênio guarda-chuva com a IPAGRE, onde nós estamos fazendo nossos alunos de agronomia pesquisas na área de ciências agrárias. Isso aí vai trazer muitos benefícios à nossa região, principalmente dentro da IPAGRE, onde nós temos grandes laboratórios. A Uniarp investiu também em laboratórios lá dentro da IPAGRE e nós temos, o mais importante são os doutores da IPAGRE, os nossos mestres, pesquisadores que a IPAGRE tem, que estão dando esse suporte aos nossos alunos. E também vamos usar a floresta da IPAGRE, onde nós vamos buscar essências nativas para o curso de farmácia. E falando em curso de farmácia, nós estamos amanhã lançando, juntamente com a Prefeitura, no Horto Florestal, uma parceria Prefeitura e Uniarp, onde nós vamos desenvolver o plantio, que já estamos em projeto experimental, de plantas medicinais para distribuir para a população. Então isso aí é mais um feito que a Uniarp está fazendo para o bem da população e é o que ela tem que fazer. É uma universidade comunitária e tem que fazer o bem para a população. E você vai ver ainda a respeito de uma parceria da Uniarp com a Prefeitura em um projeto de ervas medicinais e sobre um convênio com a SIDASC. Venha conosco! O jovem Lucas Castilho, aluno do Colégio de Aplicação da Uniarp, sempre se destacou nas aulas de redação e de literatura. Como resultado, ele lança nesta terça-feira 2 obras, O Sonhador e Poemas d'Alma. No livro de poesia, eu trago diversas mensagens sobre dia a dia, sobre lições de amor, de tristeza. O livro de prosa, ele traz uma outra história que mostra como a guerra é uma coisa ruim, o racismo, entre outras coisas também, como o amor. Eu já tenho mais um livro de poesia pronto, que também traz novas lições, agora de uma nova perspectiva nessa minha nova idade. E um livro de romance policial, trata a parte mais psicológica do assassinato, a mente do verdadeiro assassino. Acontece nessa quarta-feira no Horto Municipal de Caçador o lançamento do projeto de plantas medicinais, uma parceria da Uniarp e Prefeitura. O projeto trabalha com a produção de fitoterápicos. O objetivo é estar mostrando como está sendo organizado os canteiros, né? As espécies de plantas que estão sendo cultivadas e que num futuro próximo, provavelmente em novembro, a gente vai começar a distribuição dessas plantas processadas, né? Para os usuários do SUS. Aqui a gente tem uma amostra da forma como elas vão ser entregues, né, para a população. A gente fez uma embalagem personalizada e as plantas estão dessecadas, então já. Esse ano a gente está com 14 espécies de plantas, por exemplo, plantas mais conhecidas, a gente tem a melissa, que também é conhecida como erva cidreira, camomila, funcho, hortelã, alecrim, espinheira santa, tanchagem. Então a gente está começando a escolher as espécies de plantas, né, para esse projeto baseado nas plantas de uso popular principais aqui da região, né. A Uniarp, em parceria com a SIDASC, possibilitará a realização de exames de anemia equina e, em um segundo momento, exames de brucelose e tuberculose. Há muito tempo, né, através desse convênio que a SIDASC e a Uniarp estão estudando essa parceria, a partir de 2 meses atrás aí conseguimos fechar essa parceria através de um convênio, né, de cooperação técnica,
E assim, um pedido muito forte do nosso presidente da Uniarp, para que a gente fechasse, principalmente na área de laboratórios, essa ajuda para os pecuaristas aqui da região. E isso vem ao encontro daqueles problemas que nós temos aqui de não ter laboratório nenhum na área tanto da agricultura como de pecuária. Então criamos essa parceria e que ela vem dar suporte para os médicos veterinários aqui da região, e nós acreditamos que também para muitos outros municípios aqui de perto e de outras ADRs também, que são administrações regionais da SIDASC, na área de anemia infecciosa para cavalos. E seria um segundo passo para nós criarmos então o laboratório para brucelose e tuberculose, que seria nesse mesmo espaço. A gente cederia mais um espaço e viria mais tarde, porque ele precisa de mais documentos e mais preparo do próprio veterinário, precisaria mais equipamentos e outros tipos de situações que, com o andar desse laboratório que estamos montando agora, ele vai abrir condições para que seja criado esse outro. Futuramente também, se tudo correr bem, a gente pensa em abrir um laboratório de alimentos, que iria dar suporte também para os nossos abatedouros aqui da região, para que a SIDASC e a Uniarp tenham uma condição de ceder documentos ou fazer análises que deem qualidade para toda essa carne utilizada, para esse tipo de todos esses produtos de origem animal que são utilizados nos mercados aqui de caçadores serem regulamentados através de exames laboratoriais que podem ser feitos aqui por caçador via Uniarp e SIDASC. O Seminário de Administração da Uniarp acontece dos dias 24 a 27 de setembro na Arena Multiuso. Os palestrantes serão Ricardo Amorim, Marcos Cobra, Osíris Silva e Filipão. Hoje vamos falar um pouco mais a respeito de Ricardo Amorim, primeiro palestrante do SEAD. Formado pela Universidade de São Paulo e pós-graduado pela ESSEC de Paris, o economista Ricardo Amorim foi um dos poucos que anteciparam a crise elétrica de 2001, a crise imobiliária americana de 2002, a crise europeia de 2010 e suas consequências. Amorim vai falar sobre economia mundial em transformação e impacto nos seus negócios. A edição dessa semana do programa Uniarp em Ação fica por aqui. Até terça-feira que vem.